Graça e paz a todos, amados irmãos. É uma alegria estar juntos. Vocês, meus irmãos, que estão ouvindo, graça e paz, graça, misericórdia e paz a vocês e a nós aqui também. Vamos orar. Pai querido, nós temos dificuldades de enxergar, de contemplar a beleza, a sublimidade do Teu Filho. O que nós pedimos, ó Pai querido, vem nos ensinar nessa noite. Vem falar no nosso coração, vem flechar o nosso coração, para que realmente nós sejamos despertados e que nossos olhos sejam fixados e no nosso coração o Senhor seja encharcado pela Tua graça e Tua misericórdia. Faz isso em nós nessa noite, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Tanto, Senhor. Queremos ter mais um pouco o vislumbre da cruz, da Tua morte naquela cruz, e todos os efeitos da Tua morte, Senhor. Os benefícios que nós temos, mas também a responsabilidade que nós temos diante desse tamanho amor diante de Deus. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, que o Teu Espírito Santo esteja soprando, iluminando, convencendo, ensinando a cada um de nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos continuar falando sobre o segredo da cruz. Por que será que a cruz deve fascinar a minha vida e a sua, irmãos? Talvez uma das grandes dificuldades nossas, um dos grandes problemas nossos e da frieza espiritual. Quando falo frieza espiritual, ela tem sintomas. Os sintomas da frieza espiritual, primeiro, uma insensibilidade à palavra de Deus. Segundo, amados irmãos, é a falta de prazer em estudar a palavra de Deus. Terceiro, é a falta de prazer de orar. Quarto, a falta de prazer em congregar. Então nós vamos perdendo, amados irmãos, a satisfação plena em Cristo Jesus. E quando Deus não é a nossa satisfação, fatalmente, algumas coisas vão querer entrar na nossa vida para nos satisfazer. E tem três coisas que competem em relação ao nosso conhecimento de Deus. Primeiro, a glória do poder, a glória do dinheiro e a glória da sabedoria do homem. Está lá em Jeremias. E ele fala assim, se alguém quer se gloriar, glorie-se em me conhecer. Amados irmãos, conhecer a Jesus, conhecer o nosso amado Mestre, é o grande caminhar cristão que deve nortear a minha vida e sua vida. A nossa falta de conhecer a Cristo, ela tem determinado que as nossas decisões, os nossos caminhar, muitas vezes não condiz com aquilo que Deus quer para nossas vidas. O desconhecimento, a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras o poder de Deus. Todas as vezes que houve um despertamento espiritual, houve uma consciência plena da sua própria pecaminosidade. Segundo, um arrependimento genuíno, com evidência e mudança. Terceiro, uma volta à centralidade da palavra de Deus, uma volta à centralidade de Cristo e da sua obra naquela cruz. A cruz governa tudo, amados irmãos, desde o passado e futuro. Tudo que Deus tem para toda a humanidade está centralizado na cruz. Todo o Velho Testamento, ele vai dar tipos daquilo que era e culminava com a cruz. E toda a experiência cristã verdadeira, de um crescimento, de um conhecimento,
de cada vez ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, não tenha dúvida nenhuma que é através da obra de Cristo naquela cruz, em nossos corações, e nós tomarmos a nossa cruz, para que sejamos conformados ao Espírito da cruz. Olha o Espírito da cruz, irmãos. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está vendo, amados irmãos? O Espírito da cruz. O Espírito da cruz vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. O Espírito da cruz vai dizer: olha, cuida da mãe. Filho, cuida da mãe, porque o Espírito da cruz é o Espírito de família, é o Espírito de comunhão com Deus e comunhão com a sua igreja. Olha o Espírito da cruz, amados irmãos, eu tenho sede. Do que Jesus tinha sede? Jesus estava desidratado. Ele tinha sede de água, sim, mas ele tinha sede de cumprir a vontade do Pai, porque a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Ele veio para isso. O Espírito da cruz é um espírito de entrega. Eu entrego o meu espírito a ti, meu Pai. O Espírito da cruz é um espírito de cumprimento pleno da vontade de Deus, quando ele diz: tudo está consumado. Irmãos, o que a cruz tem para nós, tem redundado em nossas vidas? Quando você vê as cartas, uma delas Romanos, amados irmãos, você vai ver aonde nós estamos. Romanos capítulo 1, do 18 até o 3:20, você vai ver que todos nós estávamos condenados, sem Deus, sem esperança nesse mundo. Nós estávamos todos perdidos, porque não havia nenhum justo sequer, e todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. Mas, amados irmãos, quando você pega Romanos capítulo 3, do 21 até o 5:11, você vai ver, amados irmãos, a graça de Deus estendendo para pecadores como eu e você. E Deus vai estender a sua graça. Como, amados irmãos? Através da morte do seu Filho naquela cruz. Perdoando os nossos pecados, nos lavando completamente. E não só isso, amados irmãos, fazendo-nos aceitos a Deus, fazendo-nos filhos de Deus, fazendo-nos agora povo de Deus, fazendo como o corpo de Cristo, fazendo-nos agora, amados irmãos, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha onde que Deus nos colocou. Agora ele vai dizer assim: olha, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo tem essa revelação maravilhosa da glória de Cristo, ele vai dizer, não tem uma exultação: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Devido a suas muitas misericórdias, Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, tudo isso vem da fonte, e a fonte é a cruz de Cristo. Tudo emana da cruz de Cristo. Irmãos, você sabe por que você pode não ter medo mais da morte? Porque Jesus venceu a morte. E Ele veio nos tirar o medo da morte. Porque na morte de Cristo, a nossa morte foi morrida. Mas na ressurreição de Cristo, nós ganhamos a sua vida. Você sabe por que eu e você podemos vencer o mundo? Porque Jesus Cristo naquela cruz, Ele venceu o mundo. Paulo vai dizer, longe de mim gloriar-me. Nós temos muitas coisas que nós temos gloriado, mas ele diz, longe de mim gloriar-me, a não ser unicamente na cruz. O mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, porque Jesus disse, esse aqui, o príncipe do mundo, ele será julgado. E ele foi julgado na cruz.
O escrito de dívida que era contra mim e você foi rasgado naquela cruz. Jesus prevaleceu sobre Satanás. E a carne, amados irmãos, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo lá na cruz, para que não sirvamos mais o pecado como escravos, irmãos. Mas é só isso? Não, irmãos. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo. E, amados irmãos, ele venceu a carne. Ele venceu o diabo. Tudo vem da cruz. A fonte da igreja, a fonte da minha vida e sua, deveria ser a cruz de Cristo. Quando ele diz lá em Romanos, em Hebreus, quando ele viu no capítulo 12, vendo essa grande nuvem de testemunhas, ele diz assim, desvencilhando do pecado, desvencilhando-nos, está lá, Hebreus 12 diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Amados irmãos, aquele que é tenaz, é aquele que está sempre ali, quer grudar em nós. E nós vamos ver um pouquinho de Romanos 7 hoje. O pecado sempre está lá. E ele vai dizer assim, nos assedia, corramos, avançamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como que eu vou correr essa carreira, Senhor? Como é que eu vou correr essa carreira tão difícil? Ele vai dizendo, olhando para o autor e consumador da fé. Olhe para ele. A vitória dele é nossa, porque ele é a nossa vitória. A nossa vitória, amados irmãos, não é o efeito de Cristo. A nossa vitória é Cristo. Ele é a nossa vitória. Sobretudo. Por isso, Romanos, ele vai dizer primeiro sobre essa redenção, essa expiação, justificação pelo sangue de Jesus. Mas ele não vai parar por aí. Porque tem dois aspectos da cruz que eu e você precisamos pensar muito, amados irmãos. O aspecto da cruz, que é a redenção através da cruz. É remissão dos pecados, perdoados os seus pecados, nós fomos comprados por alto preço, mas também a comunhão da cruz. E é aí que nós entramos no problema. Porque, amados irmãos, dizer que Cristo morreu por mim naquela cruz, maravilhoso, Ele me substituiu. Que Cristo perdoou todos os meus pecados, graças a Deus. Que não se lembra mais, graças a Deus. Que agora, através do sangue de Jesus, nós fomos aceitos, graças a Deus. Através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, graças a Deus. Através do sangue de Jesus, e diz para mim e para você, entre, tendo intrepidez para entrar no santo do santo tabernáculo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Agora ele está dizendo, vocês são um reino de sacerdote, e você entra. Você entra para um novo, aquele é o velho, um vivo, aquele está morto. Caminho, o sangue de Jesus. Não deixe que o pecado, preste atenção, que Satanás use os seus pecados cometidos para que você fique escravo dele. Olhe para o sangue de Jesus. Ele perdoou todos os seus pecados. Satanás não vai olhar lá dentro, ele vai olhar para o sangue, e eu e você devemos andar na cobertura do sangue de Jesus, e na cobertura do sangue de Jesus, todos os meus pecados passados foram perdoados. Cuidado que Satanás vai acusar você, vai dizer, está vendo? Olha o que você fez, agora você é crente, voltou para Deus, está em Cristo, olha o que você era, meu amado irmão, você era, e não é mais. Nós somos transportados no reino, para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos filhos do diabo, hoje somos filhos de Deus. Ah, mas irmãos, hoje nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus, nós somos amados do Pai. Nós somos amados. A
A palavra de Deus diz, amados irmãos, e guardados por Deus. Nós somos chamados. É um chamado irresistível da graça de Deus. Por que você foi a Cristo? Porque Deus tem um chamado irresistível. E através do chamado de Cristo, amados irmãos, ele diz, vocês foram chamados, vocês foram justificados e vocês foram glorificados. Amados irmãos, se você nasceu de novo, você já foi glorificado. Só estão esperando. Porque está consumado. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Como é que nós vamos viver agora, amados irmãos, como filhos de Deus? A primeira parte da substituição, nós gostamos e está certo, Jesus não substituiu. Mas, amados irmãos, nós precisamos aprender a comunhão da cruz, porque Jesus nos incluiu na sua morte. E aí que entra Romanos 6. Até Romanos 5 é substituição. O seu sangue derramado naquela cruz, nós fomos aceitos pelo seu sangue, fomos reconciliados com Deus, agora somos filhos de Deus. Mas, amados irmãos, quando você entra para Romanos 6, ele vai dar o segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de uma vida que traz a vitória de Cristo, numa realidade pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia e no mundo. Nós fomos crucificados com Cristo naquela cruz. Eu e você precisamos ganhar essa dimensão. Quem foi crucificado? O pecado foi. A carne foi. A lei foi. Mas só isso? Eu fui crucificado. E você foi crucificado. Enquanto nós não entendermos isso, amados irmãos, de um modo crescente, nós vamos ter grande dificuldade, porque a escola da cruz não é fácil. A escola da cruz, amados irmãos, não é uma coisa apressada, que de repente já chegou lá, não. É um andar com Deus. Olha Enoque, 300 anos andando com Deus. Por que precisou tudo isso, Enoque? Porque precisou. Você sabe por que Deus tarda em não levar eu e você? Porque eu e você precisamos ainda caminhar com Deus. Nós precisamos conhecê-lo mais. Nós precisamos ganhar a satisfação em Deus. Nós precisamos ter os olhos fixos nele e dizer para ele, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo. O Senhor sabe que eu não tenho amor perfeito, mas eu te amo com o amor que o Senhor derramou no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. E porque eu te amo, meu Senhor, eu quero te agradar. Eu me submeto a Ti, eu me rendo a Ti. E eu quero, custe o que custar, que o Senhor faça de mim a imagem e semelhança do Seu Filho. Ah, amados irmãos, e isso daí é a comunhão da cruz. E aí sim que vai pegar. Por quê, irmãos? Porque a comunhão da cruz é a comunhão com a mente de Cristo. Qual é a mente de Jesus? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual o problema em Filipenses, amados irmãos? Um dos problemas, que havia problema na Assembleia de relacionamento. Tinha duas mulheres que estavam brigando. Como é que nós vamos vencer esses desafios que nós temos nos nossos relacionamentos pessoais, conjugais, familiares, na Assembleia? Como é? Ganhando a mente de Cristo. Se esvaziando, humilhando, encarnou, for servo, obediente e morte de cruz. E Deus o exaltou sobre todas as coisas. E um dia, amados irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é o Senhor. Querendo ou não, vai confessar. João Batista vai descrever isso daí, vai dizer, convém que Cristo cresça, que eu diminua. Ah, meus irmãos, como é difícil diminuir a nós mesmos. Aí você vai entender Romanos 6, Romanos 7. Romanos 6, amados irmãos,
Ele vai jogar para nós que nós estamos mortos para o pecado, para o mundo, para nós mesmos, e trazendo em sua vida o quê? As marcas de Jesus, as marcas do ressurreto. Paulo lhe pode dizer: aprove a Deus revelar Cristo em mim, porque é só por revelação de Deus que alguém pode enxergar a sua pecaminosidade e a sua maior necessidade de Cristo. É por revelação de Deus. Paulo pode dizer: eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, qual é o nosso maior problema? É nós que estamos vivendo muitas vezes, não é Cristo. O nosso linguajar não é de Cristo, o nosso relacionar não é de Cristo, o nosso amar não é de Cristo, a humildade, a mansidão, não tem nada a ver, porque tudo isso vem de Cristo. E ele diz assim, naquele texto maravilhoso, Gálatas 2:20, ele diz assim: olha, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé. Por que nesse corpo? Em relação ao pecado. Está habitando aonde? No nosso espírito? Absolutamente não. No nosso corpo, nossa alma. Ele diz: a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Agora ele termina dizendo assim: que me amou e se entregou por mim. Uma experiência pessoal com o crucificado. E é isso que nós precisamos, amados irmãos. Uma experiência pessoal crescente com o crucificado. Ele fez aquilo lá na cruz, amados irmãos, onde nós devemos ter ódio para o pecado, a nós mesmos, negação a nós mesmos. Por que nós temos tanto problemas de testemunho? Porque nós não queremos negar a nós mesmos. Não queremos. Nós queremos a nossa glória, a autogratificação, a autossuficiência. Irmãos, nós somos totalmente indignos de sermos quem nós somos. Somos pela imensurável graça de Deus. Ninguém pode bater no peito. Não. Nós temos que joelho no chão, boca no pó. Senhor, sê misericordioso para comigo, um miserável pecador. Nunca, até no final das nossas vidas, nunca, irmãs e irmãos, nós vamos estar tranquilos em relação ao pecado. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais sensíveis ao pecado. Quanto mais conhecemos a Cristo, sensíveis ao pecado, saber que é em nós uma natureza terrena, existe um ego, uma carne, mais nós apegamos a Deus, porque nós não podemos vencer. Tudo, amados irmãos, a vida que vence é a vida de Cristo em nós, não é a nossa vida. A nossa vida não vence nada. Por isso, Paulo vai dizer: tudo posso em união com aquele que me fortalece. Posso passar necessidade, fome, posso ser humilhado, exaltado, tudo posso em união com aquele que me fortalece. Por quê? O Deus do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, me suprirá todas as minhas necessidades. Então, quando nós olhamos para Romanos, vamos lá, Romanos 6, algumas coisas nessa noite, amados irmãos, isto tem me chamado muita atenção. Quando nós pegamos, amados Romanos, já falei capítulo 1, do 18 até o 3:20, nós temos ali a situação nossa, irremediavelmente perdidos, mas quando você entra no 3:1, 21, aparece a graça de Deus. E dali é discorrido tanto a graça de Deus para expiar, justificar, reconciliar e colocar-nos como filhos de Deus, agora aceitos diante de Deus. Mas, meus irmãos,
Quando você termina Romanos 5, você tem que ler o final do Romanos 5 para você entrar no 6. Senão você vai ter dificuldade. Aqui não tem esse parênteses aqui, essa divisão. Ele vai dizer assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós temos duas coisas, o reinado do pecado, o reinado da justiça. O reinado do pecado, o reinado da graça. A servidão ao pecado e a servidão à justiça. Aí Romanos 6 vai entrar para nós. Por quê, meus irmãos? Porque há muita gente que acha que está debaixo da graça. Se pode viver de dois modos, na verdade de três. Primeiro, viver debaixo da lei. É um legalista. Não é legalista porque gosta disso, não. É um legalista porque ele acha que resolve as coisas de Deus através da lei, não debaixo da graça. Porque a lei diz assim, faça. A graça diz, eu já fiz, creia, ande nela. Deus nos chamou para andar como Cristo andou. Aquele que permanece em mim, minhas palavras permanecem em vocês, você deve andar como eu andei. Como é que nós vamos andar? Debaixo da lei? Impossível. Só debaixo da graça. Por quê? Porque a graça é provedora, sustentadora, libertadora, transformadora, curadora. É a graça de Deus, amados irmãos, que nos faz caminhar. Aí o que as pessoas vão dizer? A segunda coisa, libertinagem. Bom, é a graça de Deus, então vamos pecar, né? Afinal de contas, tem graça para mim, eu vivo no pecado, vou pecar e depois vou lá e a graça de Deus vai me fazer. Amados irmãos, é impossível, Paulo vai dizer. Já que a graça é abundante, vamos viver no pecado, ele vai dizer, jamais. Impossível. E agora você vai ver o que é comunhão com a cruz. Primeiro, amados irmãos, é a substituição. A segunda é a identificação. Primeiro, amados irmãos, a obra de Cristo plena lá naquela cruz. Agora, Deus vai dizer, eu estou tratando com o pecador. Eu tratei o vosso pecado com o meu sangue e trato você com a minha morte. Porque quando eu morrer, você vai morrer. E aí que está o problema do Evangelho. Porque as pessoas querem receber Jesus sem passar pela morte. Ninguém nasce de novo, meus irmãos, se primeiro não morrer. E ninguém é conformado a Cristo se não levar a sua cruz para morrer. Morrer para você, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o diabo. Por isso ele vai dizer, olha, a identificação e união com Cristo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja de modo nenhum. Ele vai dizer, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então você pode pegar uma vida legalista, vive pela lei, não vai cumprir, não vai conseguir, porque a lei, amados irmãos, Romanos 7, a lei, ela vai avultar, ela vai mostrar o pecado, e vai mostrar quão pecador você é, mas ela não tem força para libertar você do pecado. Você sabe por que Deus deu os 10 mandamentos? Se você ler lá Êxodo 19, Deus falou, olha, eu tirei vocês como asas, tal, para vocês serem sacerdotes, um povo, propriedade minha. Aí sabe o que o povo disse? Moisés, vai lá e fala para Deus, o que lhe mandar, nós vamos obedecer. Que pretensão é essa, meu? Vai lá, Senhor. O que eles mandar, nós vamos obedecer. O que Deus disse? Se esse povo tivesse tal coração, eles não têm. Aí Deus vai dizer, vou mostrar para você o que vocês têm no coração. Os 10 mandamentos. Eu sou um adúltero. Eu sou um idólatra. Está aqui. Esse é o diagnóstico que foi feito de você. Eu dei o diagnóstico. Então, raio-x. E aquele povo, amados irmãos, por que Deus mostrou aquilo? Para que aquele povo se aplicasse a Deus, dependesse de Deus, confiasse em Deus,
amasse a Deus. E o que aquele povo fez, a maioria fez? Eles queriam entrar pela lei, pela sua própria força. Não vai cumprir a lei. Se alguém cumprisse toda a lei para a sua própria força, Jesus não precisava voltar. Mas é impossível, meus irmãos. Então ele vai dizer aqui, olha, sabe uma coisa, vocês morreram. Para que vocês morreram? Vocês morreram para a sua natureza terrena, o pecado. Quando fala pecado, é a natureza. Pecados nós cometemos, mas pecado, não estamos mais no pecado. Ele vai dizer, o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque o seu velho homem já foi crucificado, sua carne foi crucificada, essa natureza terrena foi crucificada comigo. E na minha ressurreição, eu coloquei a minha natureza, a minha vida em você, através do Espírito Santo de Deus. Agora você tem duas naturezas. Como é que você vai viver com as duas naturezas? Aí você vai entender Romanos 7. Já falamos em Romanos 6. Aí Romanos 7 vai dizer, bom, como é que nós vamos casar com Cristo se nós temos um marido? Nós somos casados com a lei. Alguém tem que morrer para alguém casar de novo, não é isso? Então. E quem morreu? Foi a lei? Não. Eu e você. Morremos com Cristo. E na morte de Cristo, amados irmãos, estamos mortos para a lei. E nós vamos ver em relação à lei. Porque muitas vezes pessoas falam assim, então eu não vou cumprir a lei, posso fazer o que... Você está enganado. Ele vai dizer, você está enganado. E ele vai explicar aqui. O que aconteceu, afinal de contas? Porventura ignorais, irmãos... Agora, só para voltar um pouquinho no 22 do 6, diz, agora, porém, libertos do pecado, o nosso velho homem já foi crucificado. Isso quer dizer que ele perdeu o quê? O domínio, a força. Eu e você agora devemos despir do velho e revestir do novo. Então, amados irmãos, diz, porventura ignorais, irmãos, ele diz lá no 22, agora, porém, libertos do pecado, primeira coisa, fomos libertos do pecado, porque o nosso velho homem já foi crucificado. Não tem o domínio, o governo sobre nós mais. O homem e a mulher sem Deus está sobre o governo da velha natureza adâmica, que ele recebeu de herança de Adão. Agora não, agora, meus irmãos, a natureza, a descendência adâmica acabou. Mas a nossa natureza, a lei do pecado, existe em nós. Não somos mais descendentes de Adão, somos descendentes do último Adão. Mas nós temos a natureza que tem 4 leis aqui em Romanos 6, 7. Uma delas é a lei do pecado, é a lei de Deus. E outra é a lei do Espírito da vida. São 4 leis que nós temos aqui. Essa lei do pecado continua em nós, mas graças a Deus que nós temos a lei do Espírito da vida, que está em nós também. Quem é que vence, amados irmãos? E ele faz essa colocação aqui, dizendo assim, olha, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada ao seu marido, ele faz uma comparação, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado a ficar da lei conjugal. Se o marido morrer, e quem é que morreu? Nós morremos com Cristo. Então nós estamos desobrigados, eu posso casar outra vez. Então fala ali, meus irmãos, do casamento com Cristo. Não estamos casados com a lei mais. A lei é um aio, meus irmãos, para nos levar a Cristo. A lei fica assim, não faça, não pode, não faça, não pode, não faça, não pode. E a graça de Deus vai dizer, tudo eu posso. Mas nem tudo me convém, porque eu amo meu Senhor. O pecado não me domina mais. Você está entendendo, irmãos? A diferença é, você está tentando vencer o pecado pela lei? Eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo, eu vou vencer. Você não vai vencer. Você vai perder. E nós vamos ver aqui em Romanos 7, um pouco hoje,
porque eu vou continuar Romanos 7 no outro dia, se Deus assim permitir. Por quê, amados irmãos? Nós precisamos entender um pouco de Romanos 7, para eu e você entrarmos, como se fala, no mergulho no Romanos 8, porque ali está toda a nossa esperança. Ali está uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Uma vida de união com Cristo. Aprendendo a andar com Cristo. Aprendendo a habitar em Cristo, permanecer em Cristo. Aprendendo a viver. Sem Ele eu não posso fazer nada. Aprendendo, irmãos. Nós temos feito muita coisa sem Cristo. Aí depois, se nunca aqui você se sentiu um fracassado. Você nunca se sentiu, de acordo com uma circunstância, se sentiu fracassado. Eu pensei que diante daquela circunstância eu seria vitorioso, Cristo seria glorificado, eu ia exultar Cristo, regozijar em Cristo, mas eu errei, eu fracassei. Até tem um corinho que a gente cantava na escola dominical, que eu acho que está errado, mas tudo bem, dizia assim: eu tropeço aqui, caio acolá, levanto aqui, tropeço aqui, caio acolá, e aquela coisa toda. Então, aquela vida sempre está caindo. Sempre está caindo. Irmãos, você sabe o que é isso? Romanos 7. Você sabe quantas vezes em mim, eu mesmo, existe só no capítulo Romanos 7? 40 vezes. Você sabe quantas vezes aparece o Espírito Santo no Romanos 7? Nenhuma vez. Você sabe quantas vezes aparece em Romanos 8 o Espírito Santo? 19 vezes. Você sabe quantas vezes aparece eu no Romanos 8? Nenhuma vez. Paulo estava entendendo o que é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, e me siga. Então você vê o fracasso muitas vezes da vida nossa. O nosso fracasso na vida conjugal, na vida familiar, nosso fracasso em relação aos nossos filhos, nosso fracasso, amados irmãos. Todos nós aqui erramos, mas muitas vezes vivemos uma vida de derrotado. E Satanás quer colocar isso em cima de nós. E quando você começa nessa vida assim de derrotado, sabe o que é? Satanás vai tacando você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, você não precisa congregar, presta atenção, Deus está deixando você, está abandonando você, virar as costas para você. É tudo o contrário. Deus nunca vai abandonar, Deus nunca vai deixar. E nós vamos perdendo a força. Porque, amados irmãos, andar com Deus é uma chamada para uma vida cristã celestial. Foi isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Vamos andar junto. Vamos andar junto. E aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e tereis descanso para vossas almas. Saber do amor de Deus, e ter amor maravilhoso. Mas, meu amado irmão, se nós não estamos satisfeitos com o amor de Deus, se nós não estamos satisfeitos com o nosso Senhor, nós vamos buscar satisfação da nossa alma em outra coisa. Por isso, conhecer a Cristo deve ser a obsessão da sua vida e minha. Era a obsessão de Paulo. 25 anos de caminhada, Filipenses 3. Ele viveu 33 anos de caminhada. 25 anos de caminhada. Ele vai dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser conformado à sua morte, cruz. Eu quero ser conformado à sua ressurreição, nova vida. Eu quero ser conformado ao sofrimento de Cristo. Você está vendo, irmãos? Que a cruz sempre volta. A falta de entendimento nosso do que houve na cruz de Cristo nos faz derrotados nesse caminhar. Porque sou eu penso assim, eu vou assim, eu sigo meu coração, eu tive isso, alguém falou isso, e eu vou, eu. E Jesus vai dizer: sem mim você não pode fazer nada. E Ele vai dizer: olha, eu, como filho de Deus, nada faço sem meu Pai.
Não tem o que fazer. Olha só, irmãos. Aí ele diz assim: de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então nós vamos rasgar o Velho Testamento, vamos rasgar os 10 mandamentos? A lei é santa e boa, foi Deus quem deu. Mas a lei vai dizer que você é um pecador. Você está condenado. Ela não faz mais nada. A lei Deus usa como um aio para levar você desesperadamente a Cristo. Mas ela não tem força nenhuma em nós. O povo de Deus dizia assim: ó Senhor, pode falar, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer ao Senhor. Não obedece. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. A nossa força está no Espírito Santo de Deus, amados irmãos. Nossa capacitação está no Espírito Santo de Deus. Vamos até o 6 só essa noite. E ele vai dizer assim, relativamente, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ninguém pode pertencer a outro se primeiro não morrer. Ninguém pode nascer de novo se primeiro não morrer. O evangelho superficial, assim, aceita Jesus, levanta a sua mão, não avaliou. Qual o custo? Qual o custo? Você se arrependeu? Você enxergou quão pecador você é? Quão miserável pecador você é? Não. Então você aceita Jesus. Aí a Bíblia diz assim: a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Cuidado com decisões emocionais, decisões de apelos emocionais. Aí toca uma música extremamente emocional e faz uns apelos emocionais para que você, naquela hora, na sua alma, você tome uma decisão. Amados irmãos, quando você for tocado, aquele que não conhece a Cristo foi tocado, que ele vai dizer desesperadamente: que faremos, pois, irmãos, diante do pecado que está em nós, que faremos? Aí Pedro vai dizer: arrependei-vos. Está vendo, irmãos? Porque nós temos hoje um evangelho baixo, uma cristandade sem Cristo. Porque nós estamos vendendo barato a graça de Deus. A graça de Deus não é barata, é cara. Foi paga lá na cruz pelo sangue de Jesus. Cuidado. E olha o que ele vai dizer aqui: para pertencermos ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Antes frutificávamos para quê? Para a carne, para o velho homem. Agora frutificamos para Deus. A nossa vida agora deve ser voltada para Deus. Por isso, a palavra de Deus diz: e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Agora você pertence a outro. Você não é servo da lei mais. Você é servo da justiça. Você não é servo do pecado mais. Você é servo de Deus. Você não é chamado para agradar você mais. Você é chamado para agradar aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou por mim e por você. Nós somos chamados para agradar a Deus, para ter satisfação em Deus, para que Deus seja o nosso alvo, que Ele seja a nossa alegria, que nós conheçamos o maravilhoso. Qual o seu nome? Maravilhoso. Então preste atenção, amados irmãos. Quantas pessoas estão querendo viver uma vida cristã, lutando contra o pecado pela lei? Vai perder. Vai perder. O povo de Deus do Velho Testamento, aí entra em Gálatas, então, quer voltar para a lei. Vai perder.
Porque só andando no Espírito você não vai satisfazer, cumprir os desejos da carne, só no Espírito. Isso está em Romanos 8. Se você quiser ir pela lei, você vai dar de mão dada para a carne, você vai ser vencido. Você vai se fracassar na sua vida cristã. Então nós precisamos entender que há um outro princípio em nós agora. Não é o princípio da lei, não é o princípio da carne, é o princípio do Espírito da vida que habita em nós. E esse princípio da vida que habita em nós, amados irmãos, é tudo que nós temos para vencer o pecado, a morte, o diabo, a carne e nós mesmos. É o princípio da vida em Cristo Jesus ressurreto. E isso está em Romanos capítulo 8, nós vamos estudar. Ele termina agora aqui dizendo assim, meus irmãos, porque quando vivimos segundo a carne, as paixões pecaminosas postam em realce, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, novamente, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que é a lei, a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito, aqui Espírito é o Espírito Santo, e não na caducidade da lei. Não faças, não faças, não faças, não faças. A graça vai dizer assim, Ele já fez. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o eu, venceu a carne. Creia nele, ande naquela vitória que é Ele. Você não pode vencer, mas aquele que está em nós, Ele é vencedor. E porque Ele é vencedor, nós podemos vencer. Não é pela nossa força, meus irmãos. O espinho na carne de Paulo disse, tira, Senhor. Não te tiro, porque minha graça te basta. Nós precisamos aprender, amados irmãos, a nossa fraqueza, mas nos apegar ao poder de Deus, que está em Cristo Jesus. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, amados irmãos, nos dê uma visão clara, amados irmãos, que existiam 2 maridos. Um marido morreu. Foi eu e você. Agora nós temos outro marido. O noivo, Cristo. Havia ou da lei ou de Cristo. Aí a Bíblia vai dizer, o fim da lei é Cristo. Quer dizer que eu posso adulterar, roubar? Não. A lei moral nunca saiu. E Deus ainda vai pegar, lá em Mateus 5, vai dizer assim, olha, se você adulterar, presta atenção, você não é só o ato, se você pensar no seu pensamento, você está adulterando. Se você matar no seu pensamento, você está matando. Jesus está acima da lei. A lei diz assim, olho por olho, dente por dente. Jesus diz, você ama o seu inimigo, abençoe ele. Está acima da lei, irmãos. Ninguém diante da lei vai cumprir isso. É diante da graça, no poder do Espírito Santo de Deus, é que podemos, do modo crescente, amados irmãos, viver a vida de Cristo. Que Cristo, amados irmãos, que o Espírito Santo fale poderosamente em nossas vidas. E nós deixamos, para terminar, do 7 até o 25, 24, um outro dia, irmãos, que nós vamos ver a nossa luta. A luta de um cristão. Você sabia que esse texto de Romanos é um dos textos onde há muitas controvérsias? Irmãos, eu estava lendo um livrinho que eu li ele, mas eu não parei para pensar. Você está vendo que muitas vezes você lê e não pensa? Eu voltei para ler ele. Ele vai pegar Romanos 7 e vai dizer, esse daqui não é um renascido, esse daqui Paulo não tinha nascido de novo. Aquela página eu tirei, rasguei, porque o resto está certo, mas essa página está errada. Então preste atenção, irmãos. Aqui Paulo está dizendo
que há uma necessidade, uma vontade interior dele de fazer a vontade de Deus. Essa é a lei do Espírito da vida. Mas existe uma outra lei, que é a lei do pecado, que está em nós. São duas naturezas. Como é que a lei do Espírito da vida vai vencer a lei do pecado e da morte, irmãos? Através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Romanos 8. Então, que Deus esteja esclarecendo para mim e para você. E nós vamos entrar nessas dificuldades que nós temos. Porque Ele vai dizer 40 vezes o eu em mim mesmo. Porque Ele está centrado aonde? Nele. Nós fomos chamados, amados irmãos, por Cristo, para seguir Cristo, depender de Cristo, amar Cristo, consagrar nossa vida a Cristo, renunciar. Nós precisamos saber que o nosso velho homem foi crucificado, mas nós também devemos o quê? Aprender. E terceiro, considerar. Considere. Foi morto seu velho homem. Considere, ele diz Romanos 6. E no terceiro ele diz assim, ofereça, consagre. E está em Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que o vosso corpo, ofereçais vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. E ele vai dizer assim, olha, primeira coisa, você tem que renunciar à sua vontade. Romanos 12, 1. Segundo, renove a sua mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado para a revelação da vossa mente. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está vendo, amados irmãos? Jesus me substituiu, graças a Deus. Nós temos comunhão na redenção de Cristo. Precisamos ter comunhão com a cruz de Cristo, onde eu e você fomos crucificados e ressuscitados com Jesus Cristo. Se eu não for ressuscitado agora, com Cristo, jamais sereis ressuscitado para a vida eterna em Cristo. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, irmãos. Graça e paz a todos, amados irmãos que estão aí ouvindo. Vamos ficar em pé, vamos orar, um irmão, uma irmã ora.